trazendo aí o conhecimento da Bíblia Gnóstica Proibida e trazer para vocês aquilo que Jesus tem de melhor e que foi escondido e oculto de muitas pessoas por milhares de anos, e a gente hoje tem essa oportunidade. Então, quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser ouvir, que não ouça. Eu vou ler hoje o livro O Evangelho de Filipe, para trazer para vocês aí a sequência, que é o livro 2 da biblioteca de Nag Hammadi. Então, quem precisa de conhecimento, hoje é o dia. Quem tiver dúvida pode perguntar, eu vou ler e também vocês podem perguntar, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas para poder continuar. Oi, Andréia, tudo bem, minha amiga? Bom, eu falei que eu ia fazer todo dia, eu sei que eu nunca consigo. Aí eu consegui hoje, mas ontem eu não consegui. E eu vou fazer quando dá, porque eu não gosto de prometer e não cumprir. Porque esse negócio de fazer todo dia não depende só de mim. Amanhã também acho que eu não consigo, que eu vou no escritório. E aí eu chego tarde, mas vai ter um arraial lá e eu vou comer bastante. Nossa, minha câmera não tá legal, não sei porquê. Tá meio escura, mas é o que tem. A gente compra um iPhone 15 pensando que vai ser bom e não é. Mas não adianta. Eu vou ler hoje então o livro O Evangelho segundo Filipe. Eu estou traduzindo então para o inglês, então eu aproveito que eu já estou lendo para traduzir, aí eu trago para vocês aí os insights e o conhecimento de algumas coisas que é um pouco difícil de interpretar. Então, todas as vezes que vocês buscam o conhecimento é para alcançar a iluminação, que a gnose nada mais é do que a iluminação. Isso mesmo, amiga. A gente faz quando o Espírito Santo deixa e permite, isso que é o importante. Então, existem outras coisas para fazer no dia a dia e buscar as coisas. O Evangelho segundo Filipe. Um hebreu faz um hebreu e o chama desta maneira, prosélito. Mas um prosélito não faz outro prosélito. Alguns são como e criam outros. Outros, todavia, se satisfazem com o fato de chegar a existir. Aqui ele está falando dos judeus, que eles nascem judeus. Você tem judeu e é só por nascença, alguém que nasceu ali na tribo de Judá, que é do povo de Israel. Quando eles ensinam alguém, a pessoa é um prosélito, é um aprendiz, é uma pessoa que está simpatizante do judaísmo, mas ela não é um hebreu de nascença, porque é só quem nasceu, igual quem é brasileiro. Mas um prosélito não faz outro prosélito, então um aprendiz deles não faz outro, só quem pode fazer é um judeu, um hebreu ali. E aí por isso que ele está falando, alguns são como e criam outros. Outros, todavia, se satisfazem com o fato de chegar a existir. Então, nesse sentido, a gente tem aqui a parte do cristianismo, e como os gnósticos, nós nos satisfazemos com o fato de existir. Então, quando a gente alcança o conhecimento, então existem as pessoas que já nascem com esse conhecimento e trazem o conhecimento e não são obrigadas a ensinar outros e fazer outras pessoas aprender. Então, tem pessoas que só têm que se satisfazer, e é muito bom isso, de chegar a existir, de ter a gnose, o conhecimento. Você não precisa ficar preocupado em ficar ensinando e falando com os outros, que é isso que eu sempre explico para vocês. Não tem que ficar tentando converter ninguém. No gnosticismo a gente não converte ninguém, porque a pessoa, ela é. Então ela busca o conhecimento por natureza, ela já busca dentro de si o conhecimento. Então não é algo que você converte outra pessoa. Não dá para converter. Ou você já é filho do Pai, você tem a centelha divina dentro de você, ou você não tem. O que nós fazemos é despertar naquelas pessoas que já têm. E as pessoas que são materiais, que elas continuem felizes sendo materiais, e tá tudo bem, e a gente não julga ninguém. Jesus não veio para julgar as pessoas, para destruir as pessoas. Ô Mário, tudo bem? Que bom que você vê isso com bons olhos. Muito do mesmo, né? Eu sempre falo isso porque eu fui na igreja tradicional por anos e anos e não importava a igreja que eu ia, sempre eram as mesmas palavras.
e as pessoas pegam as mesmas palavras e tentam trazer de uma forma diferente, incluir outras coisas, mas aquilo realmente não me satisfazia por completo. Eu sabia que existe algo mais, e quando você vai estudando, você vai vendo que existe algo mais, e o gnosticismo para mim trouxe as respostas que eu procurava. Então por isso que eu compartilho aí com aqueles que são filhos do Pai. Porque até Deus, eu falando com Deus, né? E aí eu vendo assim, porque a maior dádiva, por que eu faço isso? Porque Jesus, ele pregou para multidões, e dentro daquelas multidões não tinha nenhuma pessoa que realmente ouvia e entendia ele. Então ele pregava para a multidão, e um dos discípulos ouviam, ou outros que aprendiam, nem todos, enquanto ele estava lá pregando. E depois ele fala que os discípulos, até para Pedro, que eles não pregavam e não escreviam para pessoas daquela geração, porque ninguém daquela geração conseguiria entender essas palavras. Então ele fala que só depois de várias gerações é que as pessoas poderiam compreender, e que haveriam de nascer os gnósticos, haveriam de nascer, tem até no livro Apócrifo de Tiago, que ele fala, bem-aventurados, abençoados são aqueles que proclamaram antes do Filho vier a existir, antes do Filho vir. E triplamente abençoados são aqueles que foram proclamados pelo Filho antes deles surgirem, que somos nós. Que Jesus proclamou a nossa vinda, proclamou que nós existiríamos antes de nós existirmos. Então isso é uma dádiva e muito bom, e viver nesse período que nós temos hoje de conhecimento, de tecnologia, que a gente pode provar tudo que está nesse livro através da astronomia, de várias coisas, isso, e você poder ter esse conhecimento hoje é uma dádiva. Então aproveitem. E se eles faziam isso correndo risco de vida, de morrer, porque eles foram mortos para pregar isso, e não para outras pessoas, e outros esconderam esses livros para que nós pudéssemos encontrá-los e lê-los depois de 2000 anos, e eu aqui gastar 2, 3 horas do meu tempo, traduzir, escrever, publicar e colocar, isso daí não é nada comparado ao que eles fizeram, porque hoje, graças a Deus, tem uma Andréia, tem uma Nádia, tem uma Maria, uma Jéssica, várias pessoas, o Kleber, Marcos, de 1000 pessoas, 100 mil seguidores que eu tenho, tem uns 10 ali que são gnósticos, tem 20 e vai ter muito mais. Então a gente encontra esses 1 em 1000 e 10 em 10, 2 em 10 mil que Jesus fala. Então é isso que eu trago aqui. O segundo versículo do Evangelho segundo Filipe. O escravo apenas aspira a ser livre e não ambiciona os bens de seu senhor. Mas o filho não é só filho, reclama para si a herança do pai. Isso é muito importante. Eu lembro que eu tinha uns 15 anos quando eu li isso pela primeira vez, esse livro Evangelho de Filipe, e isso me tocou porque eu vivia como um escravo mesmo, que eu não identificava Deus como meu pai. E eu sempre achava que eu não era digno de receber as coisas, que eu tinha que aceitar as coisas como eram. E aí, oi Renata, tudo bem? Conseguiu entrar? Não dormiu aí ainda não? Boa noite. E aí a gente não vê Deus como nosso pai. E quando você muda a sua visão e começa a ver que você é filho do pai, que você é um com ele, aí você não pensa mais só como um filho, mas você reclama a herança do pai. Então é como aquela parábola do filho pródigo. Você imagina que você é herdeiro de tudo e você já merece isso em vida também. Então você merece a herança, porque o pai não morre. E se o pai não morre, você não tem que esperar ele morrer para ter herança. Então você pode ter a herança em vida. Foi o que Jesus falou. Tudo que você pedir em oração eu te darei, em meu nome para o Pai. Então Jesus nos deu essa condição de pedir e de ser feito filho de Deus e ter a herança. Porque se Jesus, como filho, já herdou tudo, a gente pode, junto com ele, ser co-herdeiros. Então esse ponto é muito importante para você entender que você não é um escravo, como das outras religiões, que não ambicionam os bens do Senhor, mas do seu Senhor. Somente quer ser livre. Porque as pessoas são escravas, elas ficam preocupadas só em ser livre, porque elas sentem que estão presas ali. Então quando a gente alcança esse status de filho de Deus,
Isso, fomos feitos filhos lá na cruz. E aí quando Jesus ele nos dá esse poder, e o poder de ser feito filho de Deus é tendo o Espírito Santo, que ele fala, quando todos aqueles que recebem o Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí a gente alcança isso. E aí quando você alcança esse conhecimento, você entende que você é um com tudo e que tudo te pertence. Seja as estrelas, seja o que existe na terra, no ar, em tudo, seu corpo, qualquer coisa. Versículo 3. Os que herdam dos mortos estão eles mesmos mortos, e são herdeiros de mortos. Os que herdam dos vivos vivem eles próprios, e são herdeiros de quem está vivo e de quem está morto. Os mortos não herdam de ninguém, pois como pode herdar quem está morto? Se o morto herda de quem está vivo, não morrerá, antes viverá com maior razão. Um homem pagão ou gentil não morre, pois em verdade não viveu nunca, para que logo possa morrer. Aquele que chegou a ter fé na verdade, esse encontrou a vida, que é Jesus, e corre o perigo de morrer, pois mantém-se vivo. E é isso que eu falei até na outra live, até citei essa passagem aqui. Quando nós herdamos do Pai, nós nos tornamos vivos. Quando nós temos a vida de Jesus, aí vem a verdadeira vida. Por isso que ele fala, você tem que nascer de novo, nascer da água, do Espírito, nascer do fogo, ser batizado com o Espírito Santo para você ter a verdadeira vida. Quem é gentil, quem é pagão, quem não tem a vida, seja de outras religiões ou de qualquer outro pensamento que não é o Jesus Cristo vivo, que vem Jesus como algo morto, que vem Jesus pregado na cruz, que vem Jesus como um homem, esses não têm a vida em si. Você tem a vida quando você vê Jesus como a vida, como a luz, e essa luz é aquilo que faz você e o universo e o sol brilhar e todo o que existe acontecer e crescer e evoluir. Então quando você tem essa compreensão, você começa a viver, e aí nesse sentido você corre o risco de morrer. Porque cada vez que você sai desse pensamento de iluminação, de vida, e você volta-se para as coisas materiais, e volta para as velhas práticas, volta para o Velho Testamento, para as leis, enxergar um Deus morto, enxergar uma fé morta, e aí você acaba voltando para trás e cometendo aí as mesmas obras dos mortos. Então, para a gente ter herança do Pai, a gente tem que se manter vivo, por isso que sempre estou aqui para lembrar que vocês têm que ler todo dia, têm que buscar todo dia para que vocês mantenham-se vivos. Porque o inimigo ele é sujo e todo dia ele quer te derrubar. E a única palavra que vence o mundo é a palavra de Jesus. A única coisa que vai te ajudar contra o inimigo é a palavra. A palavra é como um colírio que você passa nos olhos 3 vezes por dia. Se você não lê de manhã, de tarde, de noite, você leu de manhã, na hora do almoço seu olho já está embaçado. Por quê? Porque você assistiu o primeiro Jornal da Manhã com notícia de morte, com notícia de sequestro, notícia de coisas ruins, e aí você está com medo já e vivendo no medo. E aí você almoça, aí você ora. Aí depois do almoço você vai lá, assiste TV, alguém conta para você que fulano foi assaltado, sequestrado, que o mundo tá ruim, que o dólar vai cair, que vai aumentar, e aí você tá com medo, ansiedade de novo. E aí você está preso no inimigo. Porque o poder dos arcontes e do diabo, do inimigo, ou seja, como vocês chamam, é o medo. E o poder de Deus em você é a fé. Hoje eu até postei umas partes do The Chosen, onde Pedro ele anda por sobre as águas, e tem uma parte que... Essa é depois a parte que Jesus multiplica os pães e peixes. E aí os discípulos falam, nossa, eu estou maravilhado com tudo que você faz. Já tinha visto uma multiplicação de peixe, e aí agora eu estou vendo você andando sobre as águas. Mas mesmo vendo isso e andando com ele, Pedro estava revoltado lá, porque eles criaram uma história lá em cima disso. Mas aí ele vai tentar andar sobre as águas e aí começa a afundar. E a gente é assim, nós somos assim. Ele acabou de ver um milagre
de multiplicação, acabou de ver Jesus curar um cara com a perna destruída, aí acabou de ver Jesus andar sobre as águas, e mesmo vendo Jesus na frente dele, ele teve dúvida e começou a afundar. Imagina você e eu, que não estamos vendo Jesus na nossa frente, a gente ouve falar, a gente leu, a gente sente dentro de nós, sim, claro, temos o Espírito Santo, vivemos isso, mas você não tá. Então, na hora dos problemas, eu compreendo quando vocês têm medo, quando vocês começam a afundar. Mas o importante é que Jesus nunca vai deixar você se afundar. Ele sempre vai ter compaixão, misericórdia, vai erguer a mão de você, para você e não deixar você cair no abismo. E ele deixa você chegar até o seu limite. Mas se Pedro não tivesse estendido a mão e não tivesse dado um passo, talvez ele não estaria ali. E isso que eu falo, as pessoas pensam que o Pai é um amante da humanidade, que Deus é conquistado sem orações. E isso é mentira. Deus não ama todo mundo e Ele não dá nada de graça para ninguém e não está aqui para ficar satisfazendo seus desejos. Jesus sempre falou, e mesmo na Bíblia normal das pessoas normais, né, não gnósticos, ele sempre fala: você quer alguma coisa do pai? Seja igual uma viúva que vai lá no juiz e ele não está querendo julgar a causa dela e 3 horas da manhã ela vai na casa do juiz importunar ele. Seja como um vizinho que precisa de pão e vai 3 horas da manhã na casa do vizinho pedir pão. E o vizinho não vai dar porque ama o vizinho, vai dar porque ele está enchendo o saco dele, porque ele quer dormir. E ele fala: assim o pai dá para você. O reino de Deus é conquistado por esforço. E o que eu vejo é que as pessoas não se esforçam para conhecer a Deus, não se esforçam para orar corretamente, para buscar a Deus. Se eu falo que é para ler um livro, a pessoa não lê, aí a pessoa não busca a palavra verdadeira e se satisfaz com tudo mastigado para elas ali, que esses vídeos de automotivação, esses padres, pastores aí dão num domingo, e a pessoa ora uma vez no domingo e acha que tudo isso é o que ela vai ter e que Deus vai amar ela e vai dar tudo para ela. Se você não orar todo dia, não orar de manhã, de tarde, de noite, não respirar, falar com Deus toda hora em meditação e não buscar Ele, Ele vai se afastar de você. Porque você simplesmente está buscando recompensas fáceis. Porque as pessoas buscam isso, mas Deus não é um gênio da lâmpada que você vai esfregar de 3 vezes. Você tem que conhecer Ele, você tem que buscar Ele, você tem que ler sobre Ele, você tem que compreender. E não somente Ele em si, como se fosse algo longe, mas primeiro é compreender a si mesmo, entender quem você é, para que você ache Deus dentro de você. Porque o Pai, Ele está dentro de você, Jesus está dentro de você, a energia que faz você viver e vencer. E essa energia, essa força que você tem, só é desperta através do momento da sua autoconsciência. E autoconsciência é quando você para de ter consciência dos outros. Hoje até o Espírito Santo estava falando comigo, e eu toda hora falo com o Espírito Santo, mas às vezes tem uns insights, né, da vida, que a maioria das pessoas não sabe o que é o amor ao próximo, né? Eu acho que isso é a coisa mais difícil para as pessoas. As pessoas têm uma visão. Qual é o mandamento que Jesus deu? Ama ao próximo como a ti mesmo. E ama o Pai, né? Com todas as suas forças. E quem é o próximo? E por que ele fala ama o próximo e não ama o mundo? Ama todo mundo, ama sua mãe, ama seu pai como a ti mesmo. Por que ele não fala isso? Por que ele não fala ama seu irmão ali do lado, ama só os povo da igreja, só os testemunhos de Jeová, ama só os CCBZs, da Assembleiano? Por que ele não fala isso? E fala o próximo? Porque o amor que Jesus prega é um amor sem apego. O problema é que as pessoas se apegam. E o problema está no apego. E toda vez ele fala sobre o apego e vocês não compreendem. Ele fala: você não tem que pensar nas coisas da terra, não ajunteis tesouros na terra.
porque as traças corrói. Você tem que buscar e ajuntar tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói, no reino dos céus. E o reino dos céus não está no céu, o reino de Deus não está no céu. O reino de Deus está dentro de você. Porque Deus reina dentro de você. Você é o céu, você é o universo em miniatura e você é um com o universo. Então, se você olhar para o céu e buscar o reino de Deus, ele não está lá. O reino está dentro de você, tá? E o apego é esse. Quando você começa a amar alguém, você acha que você é dono da pessoa e que a pessoa tem que dar alguma coisa para você em troca desse amor. Se você ama a sua esposa, por seus filhos, você acha que esse amor, primeiro, amor de mãe, de pai, você acha que você é obrigado a amar a mãe, porque pode falar o pai, você fala, a pessoa faz algo mal para você, mas as pessoas falam, não, mas você é obrigado a amar. O outro fala, seu filho veio de você, então ele pode ser o maior assassino e você é obrigado a amar. E é uma obrigação, e você ama pensando que a pessoa tem que fazer algo que você quer. Coloca imposições, principalmente as pessoas que se casam, elas colocam a imposição da pessoa se tornar aquilo que ela espera que ela seja. A pessoa coloca o arroz por baixo e o feijão por cima. E aí a outra coloca o arroz por cima e o feijão por baixo. E aí no casamento ela fala, não, você vai ter que colocar o arroz por baixo, que é assim que eu gosto, é assim que faz. Eu gosto de assistir filme de terror, você vai assistir filme de terror. Eu gosto que a fronha seja colocada desse jeito e tem essas interações aí. O homem sempre aceita, fica quieto e perde a personalidade dele e aceita para não criar briga e ter paz, né? Tô brincando, mas muita gente faz isso. Hoje eu vou tentar não rir muito, gente, porque eu fico rindo, depois eu vejo, eu vou postar as lives, eu só dou risada nessas lives, aí não fica muito sério, né? Tem que ser sério. Brincadeira. Não precisa ser sério para ser espiritual, tá, gente? Isso é bom. Então Jesus, ele fala para você amar o próximo, como a ti mesmo. O próximo é porque você não tem que se apegar, tem que amar um e o próximo não porque você tem que ter várias mulheres ou vários maridos, gente, não é isso. Mas é que você não tem que se apegar a ninguém. E aí ele fala como a ti mesmo. Então você não tem que se apegar nem a si mesmo. Então você ama você, mas não se apega a você, não se apega ao seu corpo. Então eu estou ajudando você a se levantar. Mas eu não vou me apegar. Tá, Renata, eu brinco muito, o Anderson. A Andrea, vocês percebem, eu falo com você, mas eu deixo você aprender sozinho, depois eu vou ajudar outra pessoa e vou ajudar, porque imagina se eu fosse parar, conhecer uma pessoa e ficar só com aquela pessoa e ajudar aquela pessoa a minha vida inteira, e amar aquela pessoa a vida inteira, eu não iria alcançar outras pessoas. E é isso que Jesus quer, que o amor alcance o mundo todo. E as pessoas se perdem amando só quem é semelhante a elas. Você vai ver um maçom, ele vai amar e vai gostar e vai ajudar só quem é maçom. Um judeu vai ajudar só quem é judeu. Aí criam lá uma igreja, aí eles vão ajudar só quem é da igreja. Se você não é da igreja, eles não vão te ajudar. Se você sair da igreja, você vira inimigo deles. Eu já ouvi várias histórias assim. Isso é o apego, porque é o apego com aquilo que é semelhante, com quem está fazendo a vontade, quem dá dízimo, quem ajuda, quem faz a obra, ou quem é... Hoje em dia, né, muito polarizado, direita e esquerda, quem é da esquerda eu ajudo, quem é da direita eu não ajudo, e o amor as pessoas não se perdem. Mas o amor é sem apego, tanto para você, não se apegue nas suas inclinações em você, e a gente, é muito fácil não ter apego por nós mesmos. Porque a gente sempre deixa nosso tempo para ajudar alguém. Se vem alguém que você gosta, você pode estar todo atrapalhado, cheio de coisa, você vai querer dar um tempo ali, ouvir, a pessoa está com um problema e tal, e você não tem esse apego com você. E na parábola, quando Jesus explica do amor ao próximo, ele fala que é assim, eu vou repetir porque eu gosto, porque as pessoas não entendem mesmo, ninguém lê. E ele fala que é assim, que tinha um cara que foi assaltado na noite e ficou lá no chão todo estrupiado. Aí vem um fariseu andando, descendo, e um samaritano descendo a rua. Aí o fariseu, que é o religioso,
que sabem quem são os religiosos hoje. Olhou esse, que também acho que era samaritano lá, caído no chão, e passou de largo. Foi pro outro lado. E não ajudou ele. Aí o samaritano foi lá ajudar ele. E aí ele levou vinho e bálsamo para ajudar e colocou nas feridas dele. Que isso é unção, que você ajuda a pessoa. Aí depois ele foi numa hospedaria e deixou a pessoa ali. E falou, ó, vai, cuida dele, ó, te dou esse dinheiro aqui, você cuida dele. E foi andar. Ele não ficou lá, vou cuidar desse samaritano aqui o resto da vida e vou ficar com ele o resto da vida. Não. Ele foi pro próximo. E no caminho dele, ele encontrar outra pessoa caída, ele iria ajudar. Ele nem fala, e depois de uma semana ele voltou para ver como o cara tava. Não. E assim Jesus fazia com as pessoas. Ele curava um cego, o cego lá gritando lá, Zaqueu, sei lá. Gente, eu não lembro muito dessas histórias da Bíblia, porque para mim não importa muito, mas não que não importa mesmo, mas as histórias, os personagens, as pessoas dão muito razão às histórias, o que Jesus fez, e eu dou mais razão ao que Jesus falou, o que ele ensinou, tá? Não é que eu desmereça os milagres. E aí o cego foi e pediu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus, tá bom, tá me enchendo o saco aí, vou curar ele. Aí curou ele e falou, segue seu caminho, você tá perdoado, tá curado. E segue. Aí uns queriam seguir ele falou, não, você não vai me seguir não. Ele falava assim, não vai me seguir. Vai lá, se lava lá conforme eles estão mandando e vai. Então Jesus curava as pessoas e ia. Ou algumas pessoas, que eram os discípulos, que ele colocou perto dele, mas também ele não ficava lá ajudando eles e com eles toda hora. Sempre ele ia ficar sozinho no monte. Então o amor é sem apego. E Jesus não teve apego pela própria vida dele para dar por nós, que ele foi lá no corpo dele, deu o corpo dele, que não era ele, mas o corpo que ele tinha, que nós também podemos dar nosso corpo pelos irmãos, e esse corpo não é você. Então você não se apegue ao corpo das pessoas. Ame as pessoas pela alma delas, pela conexão, pela centelha divina. E quando você tem essa conexão, não importa se você está aqui, se você está a 10 mil quilômetros de distância, você está ali ajudando a pessoa. Você ora pela pessoa, você está fazendo bem e está conectado todo mundo. E aí você começa a ajudar e amar as pessoas. Então, amar o próximo é isso. Então, quando você busca fazer a vontade de Deus, é isso, gente. Ama alguém, ajuda alguém, seja transeuntes. Tem uma passagem no Evangelho de Tomé, acho que fala no Ágrafa Evangelho. Seja transeuntes, que Jesus fala, anda. Para os discípulos ele fala, vai de 2 em 2 e vai andando pela cidade. Entra numa casa, não demora muito. E vai para outra cidade. Você não vai terminar de ter percorrido o mundo inteiro até a minha volta. Então hoje eu peço assim, quem é agnóstico, quem faça isso. Não perca seu tempo amando as pessoas que são próximas de você. Isso aí você já tem que fazer, que é obrigação de sua família, você cuida dela ali. Mas quando você está no caminho, você vê alguém precisando, ajuda. Se não precisa, não vá atrás. Não tenta, quero ser missionário, vou sair aqui do Brasil para ir lá na África ajudar alguém. Quem está lá na África, tem a pessoa que Deus vai colocar lá e vai ajudar. Isso não vai te fazer mais santo, isso não é amor. Tá? Você está saindo daquilo que é o propósito de Deus. Se Deus te colocou onde você está, é onde você está que você tem que fazer a diferença. Não é buscar em outros lugares. Só se você ouvir a voz do Espírito Santo te falar, olha, vai para lá e vai para cá, aí sim. Mas siga isso e ame as pessoas. E o amor é isso, é curar as feridas, é ouvir, é dar a unção. Mas para que você possa ajudar, você tem que ter a unção primeiro. E você tem que ter o amor próprio primeiro. Então, se ame, mas se ame sem apego, sem apegar-se a você. Continuando. A partir da vinda de Cristo, o mundo é criado, as cidades tornam-se belas e desaparece tudo que havia fenecido. Enquanto éramos hebreus, estávamos órfãos, apenas possuíamos nossa mãe. Mas ao fazer-nos cristãos, surgiram para nós um pai e uma mãe. Esse versículo ele traz muito claramente a ideia central do gnosticismo, que é que o pai
não é o Deus dos judeus, e que os judeus, hebreus, eles só tinham a Sofia, que é o Espírito Santo, que ela falava através e usando ali os profetas, ou Davi ali revelando e trazendo algumas coisas sobre a vinda de Cristo. E aí Cristo vem e traz o conhecimento do Pai. E a partir do momento que você se torna cristão, você não só tem a sabedoria, você vai ter o Pai. E é essa a redenção, quando você tem dentro de si mesmo o pai e a mãe. E isso a gente chama de câmara nupcial, que é quando você tem a energia feminina e a energia masculina. O universo que a gente vive é o do caos, criado pelos arcontes, que são filhos de Sofia. E a Sofia é a feminina, a energia feminina. E ela não tinha criado Yadabaoth, os arcontes, com o poder do pai, só com o poder da mãe. Então eles têm essa deficiência e passou essa deficiência para nós e todos só têm essa energia feminina. E aí Jesus vem e traz o conhecimento do Pai e o poder do Pai. E isso que é essa energia masculina, não é que é homem e mulher aqui, não é nesse sentido de sexo, tá, gente? Mas é a razão. O que é feminino na mente aqui é o que é carnal, quando a gente fala carne, a carne é feminina. E aí a carne, que é o material, a matéria. E aí isso é aquilo que é feminino. A luz e o espírito é o racional. Por isso que ele fala o que é racional no livro Ensinamentos de Silvano, ele deixa bem claro isso, que a gente tem que tirar a parte feminina, que é a matéria, por isso que é odiar a carne, rejeitar a carne para ter a parte racional. E tudo isso é a razão, e a razão vem do Pai, quando você se torna um homem racional, um homem com a mente. E o Pai é aquele que fala na sua mente, quando você tem o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da Verdade não virá. E ele vai falar tudo que ele recebeu do Pai, vai mostrar para vocês. Quando você tem essa comunhão, ele é o Pai, ele vai te dar essa razão. Por isso que quando você tem o Espírito Santo, você se torna mais racional, você se torna mais espiritual. Você começa a ter os dons, você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a pensar melhor e a tomar melhores decisões e começa a vencer a carne. Vencer a carne é vencer a feminilidade e estar no Espírito é estar no poder do Pai, que é essa razão. E não é razão do ponto de vista científico, igual Einstein, igual esses cientistas aí, isso aí não é razão espiritual. A sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. O que eu estou falando aqui é o racional, mas do espiritual. Isso daqui que eu estou ensinando para vocês. Isso é o racional. Não é saber fazer conta de matemática, não é estudar, não é saber se portar até a moral dos outros, não. Isso daí também é material. É quando você começa a ver as coisas invisíveis. E o que é invisível, o que é luz, vem do Pai. É esse o ponto. Olá, boa noite, Poder da Fé. Tá claro aí? Tá fácil de entender? Porque esse livro aqui ele é bem difícil, alguns versículos, e aí eu vou tentando falar Da outra vez eu li direto, né? Lembra, André? Eu li o Evangelho de Felipe, mas eu li direto sem explicar um por um. Aí agora eu vou explicando para vocês aprenderem. Chegou o momento de ensinar vocês, né? Não que eu seja digno, eu não sou um professor, não sou mestre, não sou nada, mas somos irmãos. E aí eu compartilho um pouquinho que eu sei. Chego com o nome dele, esse conhecimento. Eu não entendi o Xangô. É uma entidade, né? E Deus que não tem esse conhecimento. Ninguém tem esse conhecimento não, só eu. Só eu não, tô brincando, só os gnósticos, só nesse livro. Isso ficou perdido, então nenhuma religião vai ter, ficou perdido por... Não é nem culpa deles, das religiões, sabia? Às vezes as pessoas falam, mas eles ensinaram. Lógico, é culpa de quem 1700 anos atrás mandou destruir, queimar esses livros. Mas imagina, por 1700 anos as pessoas não tiveram acesso a essa literatura. Então não é culpa deles não conhecer. Então eles fizeram o que podiam com o que tinham. E aí com o que tinham eles deduzem, fazem, falam. Mas aqui a gente bebe da fonte principal, que é Jesus.
Então aqui eu estou falando algo não da minha boca, mas que foi falado por Jesus e por os discípulos que ouviram de Jesus e falaram com Jesus, e Jesus revelou os mistérios mais incríveis do universo. E para mim isso é a pura verdade. Então, mas não é culpa deles não. Um dia eles vão ver meus vídeos, tô brincando. Mas é muitos anos que Deus falou pra mim, espera até você ficar pronto. Eu ainda não tô pronto não, e nem tenho prazer de ensinar não, tô brincando, mas tem dia que eu falei, eu vou descansar. Porque eu não preciso disso, sabe? De dinheiro, de nada, igual as pessoas materiais fazem por dinheiro ou não, porque eu sou contente com tudo que eu tenho. E quando eu era criança, o Espírito Santo falou assim, você não vai cobrar para os outros para pregar, né? Aí eu falei, tá bom, vai estudar. Então eu estudei muito, fiz muitos cursos e trabalhei muito. Hoje eu tive muitas reuniões. E aí hoje eu tenho, pelo menos à noite, assim, um tempo para compartilhar e eu fico feliz. E aí eu, antes de vir, eu oro e falei, Espírito Santo, fala através de mim, me ensina porque eu não sei nada. E ele vai falando aí. Mas é que vocês não me viram quando eu tô cheio do poder de Deus mesmo, assim, expulsando demônios. Eu sou muito sério. É muito poder, assim. Mas com vocês assim é mais leve. Mas quando você tá cheio do Espírito Santo é muito legal. Eu tenho que fazer um dia, me lembra, André, de fazer um dia orando aqui pra gente aprender a orar, mas eu orar e pedir pro Espírito Santo vir, aí vão me bloquear nessa plataforma. Saudades que são os demônios. Bora. Essa parte também é muito legal para vocês que entendem e para vocês aprenderem a parte material aí. Todo mundo só quer dinheiro, quer coisas do mundo. Os que semeiam no inverno, colhem no verão. O inverno é o mundo. O verão é o outro éon. Semeamos o mundo para que possamos colher no verão. Ao inverno sucede o verão. Mas quem se empenha em colher no inverno não terá colheita, terá de arrancar. Esse ponto aqui, obrigado, poder da fé. Acho legal quando começa a pular uns negócios aí. Essa parte aqui é muito interessante. Imagina eu com 15 anos lendo esse livro aqui e eu ficava assim, Espírito Santo, me ensina aí, que era muito engraçado. E aí eu ficava assim, mas o inverno, os que semeiam no inverno colhem no verão. E isso é verdade. E o inverno é o mundo. Então a gente está semeando aqui no mundo, eu estou semeando aqui, falando da palavra, ensinando vocês, não é para eu colher aqui no mundo, eu vou colher no céu. Meu lugar lá no céu lá vai ser acima do de vocês. Eu vou estar lá do lado do Pai, vocês lá no céu de baixo assim, e eu falar, ih, ó, eu tô acima, tô brincando. Mas pode ser que sim, pode ser que vocês estejam acima. Mas eu sou o quarto no reino de Deus, tá? Então ninguém vai estar acima de mim. Só do lado. Aí, só Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aí, é isso, tá escrito, tá, gente? Aí a gente vai estar lá. Então a gente não tem que se preocupar com as coisas materiais, entendeu? Porque, gente, você tem o universo inteiro. Essa vida aqui é no máximo uns 60, 70 anos. É só sofrimento e dor. Se a gente tiver comida ou não, beleza. Mas, tipo, no céu, pra mim o céu é assim. É tipo. Já viu o Dragon Ball? É tipo Dragon Ball, sabe? O Dragon Ball Z lá, pra mim o céu é assim. Eu sou tipo o Goku, que eu tenho aquela velocidade da luz. Você já viu que o Goku ele se teletransporta lá? Aí ele se teletransporta, vira um iluminado e ele vai pro céu que ele quiser. Ele sobe lá e tem o Supremo Senhor Kaiô, dá um rolê, aí brinca lá, treina no céu, aí depois ele sobe lá pro céu do outro Kaiô lá, e tem vários Kaiô lá, que isso é mais ou menos como se fosse os seres acima. A gente chama dos arcontes, aí ele vai passando, aí ele chega lá num outro plano, e aí ele vai para vários planetas, assim, e ele pode subir, descer, vir para a Terra, dar um rolê, aí o planeta dele sai de... E é mais ou menos, e é isso que Jesus fala nos livros gnósticos. Tem vários céus, vários universos, tem o oitavo céu, aqui tem os 13 dos arcontes. Depois a gente vai estar lá acima, no oitavo tem milhões e milhões, você vai poder rodar ali, ó, ir para um plano, e cada um criou reinos infinitos. Cada pessoa cria um reino para si próprio. Tipo, cada deus, ele vai criando um reino. Você pode ter um reino lá. E aí você vai ficar preocupado aqui se você vai ter um Fusca. Não, Fusca é coisa, né? Um Creta. Qual carro que tem?
um Onix, tá R$ 100.000 um Onix, né? Um Onix, se vai ter um carro, se vai ter uma moto, se vai ter uma casa, uma mansão, né? Que o povo hoje em dia, para eles, a prosperidade é se tem uma mansão em Alphaville, uma mansão com 10, 20 quartos, se tem helicóptero. Tipo, as pessoas ficam só adorando quem mostra lá que tem milhões, milhões, ganhou milhões na internet. Isso não é nada. Esse dia eu vi o Luan Santana lá falando que mudou para um apartamento pequeno porque estava na casa vazia e não tinha nada. Não tinha amor, não tinha. E ficava se cobrando porque tinha que conseguir usar tudo aquilo. O Neymar tá brigando lá para privatizar uma praia, que ele não fica lá nem um dia no ano. 10 dias. Tantas casas que tem, a pessoa acumula 10, 20 casas e ela não consegue passar em casa. Aí tem que ficar levando os amigos para curtir a coisa que ele tá lá trabalhando para ter e só para mostrar para os outros. Então as pessoas estão muito vazias. E eu não tô, aqui eu tô falando das pessoas, vamos dizer, do mundo aí, para não dizer dos pastores, bispos, apóstolos aí dessas igrejas, né? Hoje eu vi, tem um apóstolo Arnaldo, que é muito legal. Depois vocês sigam ele. Ele é um comediante e ele finge que ele é apóstolo, né? Mas ele fala brincando umas verdades muito boas. De vez em quando eu republico aí os vídeos dele. E aí hoje ele fez eu até comentei, que ele fala, esse povo aí, você dá, desses pastores, desses bispos aí, você dá dinheiro na igreja e ele fala que é para fazer a obra, para ajudar a obra, e na realidade ele está comprando mansões, está comprando um monte de mansão. Vai lá ver a mansão do Bispo Macedo, aquela do... Como é que é? Do cara lá que perdeu a igreja lá, que tá leiloando lá, Valdomiro também tem uma mansão lá, fazenda, né? Ele tem uma fazendona lá. É aí perto da sua casa aí, André, a fazenda dele, aí no Mato Grosso, tem uma fazendona lá, né? E aí esse apóstolo, ele fala assim, dá pra mim, que o meu, eu vou jogar, dá o dinheiro pra mim que eu vou jogar em pirâmide de criptomoeda. Eu sou sincero, o seu dinheiro eu vou usar para jogar em criptomoeda, para jogar em cassino, em tigrinho, tal. Dá para mim que eu sou sincero. Eu acho engraçado. E eu falo brincando, ele fala a verdade, porque se a gente fala a verdade, aí o pessoal começa a perseguir, né? Eu tô nem aí, gente. Pode me perseguir, pode me denunciar, pode xingar, mas eu vou falar. Porque Jesus, ele falava contra os falsos profetas, ele falava contra os lobos que se vestiriam de ovelhas para roubar as ovelhas, os falsos profetas. Então eu tenho que falar, minha vida tem que ser assim, não tem como eu falar para não e não dizer isso. Adora essa vida de ninguém é discípulo de Jesus, mas todos são apóstolos, profetas, Jesus só forma. É isso mesmo, todo mundo sim, todo mundo é igual. Então não tem que ter um líder, ter um papa, um pastor que vai ter direito ao 10% do salário das pessoas. Gente, isso aí era coisa dos judeus que Jesus já... E até para eles era os sacerdotes, levitas lá, e até isso... Imagina, 10% do salário de todo mundo, se a gente ajudasse os órfãos, as viúvas, as pessoas que estão nos hospitais, doentes, aí quanto não seria? Gente, é muito dinheiro, gente. Eu quero nem pensar nisso. Então a gente tem essa visão. E aqui ele fala, o inverno é o mundo, o verão é o outro éon. Semeemos o mundo para que possamos colher no verão. Então a gente tem que semear aqui para colher no verão. Então esse é o foco. Não fique com foco fora. Quer fazer as coisas? Use seu tempo, semear, usar seu tempo para si mesmo. Vai num... A única coisa que você tem que investir seu dinheiro é em ganhar mais tempo. Porque eu vou dizer, como o Espírito Santo me ensinou e o que eu vivo. Se você é um trabalhador normal e não tem muito estudo, você acaba ficando preso a um sistema que vai fazer você trabalhar muito. Então tem pessoas que trabalham 12 horas por dia, chegam cansadas. É um trabalho digno, mas a pessoa chega cansada. E é muito difícil para a pessoa parar e ter tempo para ouvir uma live, ler um livro. Não, porque a pessoa tem que comer, cuidar dos filhos, fazer. Então isso tira o tempo. E isso foi um plano dos arcontes para fazer com que as pessoas não tivessem tempo de se dedicar ao Espírito Sagrado. Então, como você vence a isso? Através do conhecimento. E não somente do conhecimento aqui da Bíblia,
ou do gnosticismo. Mas tem que estudar. Então, mesmo que você é novo, quem é jovem, mesmo quem é mais velho, vai faz uma faculdade, busca um emprego que vai te dar um pouco mais de liberdade, pelo menos de ter o fim de semana livre, sábado e domingo, de ter a noite livre, mais tranquila, que você não chegue cansado, que você consiga trabalhar de home office ou híbrido, um trabalho, seja no escritório, seja numa empresa, mas que não seja insalubre para você não ter a falta de tempo. Porque depois isso será cobrado de você. Porque você não teve tempo, amou a vida, você buscou, se esforçou, mas não teve tempo de alimentar a sua alma. Você alimentou seu corpo, alimentou o corpo da sua família, mas a sua alma ficou vazia, porque você não foi culpa sua, você não teve tempo. Mas às vezes as pessoas, quando são mais novas, isso eu digo por experiência que eu vejo, elas querem fazer as coisas fora do tempo. Então você tem 18 anos, 20 anos, quer curtir a vida, tem coisa como se o mundo fosse acabar. E aí não estuda. Aí com 20, 22, 23, ela já tem filho, casa, e aí trabalha, estuda e cuida de filho, e não tem tempo. E aí não consegue se dedicar a buscar, a meditar. Isso é um perigo. E aí quando você chega nos 30, 40 anos, aí você está cansado, ainda não conseguiu estabilizar na vida, e tem que fazer outra faculdade, fazer outro curso, fazer isso, ou trabalhar muito, e você não tem esse tempo. E o conhecimento de Deus demanda tempo. E demanda muita concentração. Então, ou você aprende a fazer isso, seja trabalhando e ter essa concentração, que é o que o Tao ensina, ou você tem que começar a estudar e fazer de formas melhores para você comprar tempo para você. E é comprar tempo mesmo. Porque esse ponto é muito importante para a gente. Você ganhar tempo para se dedicar ao Espírito Sagrado. Então você estuda para que você tenha um emprego que te dê mais tempo para você se dedicar mais a autoconhecimento. Seu lado espiritual, poder da fé, qual que é seu nome? Eu posso chamar de poder da fé. Você precisa alcançar o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Quem conhece a si mesmo, conhece as profundezas do universo. E isso você alcança através da meditação. Tem um livro, Rui Teixeira, tudo bom? Tem um livro que chama Raja Yoga. Eu passei até para algumas pessoas, depois se quiser você manda seu e-mail para mim, aí eu te mando o PDF, que ele te ensina como você não se identificar com o seu eu e começar a ter um pouco de concentração e atenção, e aí através dessa atenção direcionada, e vocês não esvaziar sua mente, mas conseguir pensar em uma coisa só e alcançar esse conhecimento de Deus, do universo, que você é um com o Pai, um com o universo, aí você começa a buscar. Então, assim, mas isso você pode fazer, pedir para o Espírito Santo também. Esse livro aqui, o Evangelho de Filipe, é o mais próximo que você consegue fazer. Você não precisa de jejum, não precisa de nada, é só meditar mesmo, é só... Quando eu falo meditar, é acalmar sua mente, parar e pensar no Espírito Santo e pedir, fala, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e vem. É uma iluminação total, assim, direta. Não precisa jejuar, não precisa fazer promessa, não precisa fazer nada, ficar de joelho, não, você pode fazer isso em qualquer lugar, tá? Ó, então ele fala, ao inverno sucede o verão. Então depois desse mundo vai vir o Aeon. Então depois desse mundo a gente vai para o céu. Mas quem se empenha em colher no inverno, se você quer colher no inverno, você quer alcançar tudo que você alcançaria lá no céu, aqui na terra, não terá colheita, não vai ser uma coisa que vai cair do céu. Que a colheita é quando cai do céu. Se está uma árvore frutífera, está na época da colheita, as frutas caem por si só, então não é uma coisa que você tem que lutar. Aí ele fala, não terá colheita, mas terá de arrancar. Então, se você quer alcançar algo do mundo, não vai ser uma colheita que vai vir fácil. Você vai ter que arrancar. Tá? Isso é o esforço, e aí você tem que buscar e ficar correndo, se esforçando muito mais. E mais dá. E aí nesse livro aqui ele explica como você ter as coisas espirituais, como ter as coisas do mundo também, pedindo para o Espírito Santo. Mas é sempre com muita luta, não é fácil, não é uma coisa que vai vir fácil toda hora. Você vai ter sempre que ficar buscando para o Espírito Santo, pedir para ele, mantendo-se espiritual. Uma hora que você cai, você perde, depois você ganha, aí você arranca, você pega
de quem... Porque o mundo é do maligno, então a gente tem que arrancar do maligno. Mas você não tem força para arrancar do maligno. Se você for lá no maligno e tentar pegar dele, ele vai te destruir, porque ele vê que você é uma pessoa de Deus, que você é espiritual, que você tem a centelha divina, e ele vai te atacar. Isso que é o erro de muitas pessoas que fazem. Elas tentam isso sozinhas, com a força delas. Quando você pede para o Espírito Santo, que é a mãe, ela cega esses espíritos malignos, as potências que controlam as riquezas, as coisas do mundo, para que eles te deem pensando que estão dando para uma pessoa do mundo, para um bruxo, para um mago, para alguém que serve eles, para não falar outros nomes aí. Entendeu? Então é isso. Jesus falou para um discípulo. O discípulo pediu uma coisa desse mundo para Jesus. Jesus falou: pede para tua mãe e ela te fará participar das coisas que são de outros. E é isso. Nós não somos da geração de Adão. Eu não, né? A maioria das pessoas, quem é agnóstico, não. Versículo 8. Da mesma maneira que alguém como esse, ele não produzirá fruto. E não só isso, também no outro sábado permanece estéril. Aqui ele está falando que mesmo se você ficar buscando muitas coisas do mundo, você não vai dar fruto. E aí se você não dá fruto, no outro sábado, que é no descanso, no reino eterno, no Aeon, você não vai dar fruto, você vai permanecer estéril. Então não é para você toda hora ficar preocupado com coisa do mundo e pedindo para o Espírito Santo toda hora. É só quando você precisa realmente. Se você ficar buscando isso e com a sua mente nas coisas do mundo, você não vai alcançar a iluminação. E aí no outro, quando você for para outro mundo, você vai ficar estéril, você não vai ter dado fruto. E o que faz com uma árvore que não dá fruto? Joga, corta ela e lança ela no fogo. E aí vão te jogar no fogo. Então a gente tem que ter essa sabedoria, e isso é ser racional. Não é para ser que eu falo, é porque o Espírito Santo dá as coisas do mundo que você só vai orar, Deus, eu quero uma casa, Espírito Santo, eu quero uma casa toda hora. Não, ele vai te dar. E se você não tem uma casa hoje, se você pediu, é porque ele quer que você esteja nessa casa alugada, quer que você esteja nesse lugar, seja onde for, para fazer a vontade dele. Aí no momento que você faz a vontade dele, ele vai fazer a tua vontade. Isso é certo. Entenda primeiro qual é a vontade de Deus, que Deus tem para você no lugar que você está. E aí quando você cumprir esse propósito, ele vai te colocar em um lugar melhor. O problema é que as pessoas, elas sempre acham que devem estar num lugar melhor. Aí eu não mereço isso daqui. Tá num casamento, fica, eu não mereço esse marido, eu não mereço essa esposa, não mereço sofrer isso, eu não mereço a pessoa me tratar assim. Se você tá isso, não foi você que escolheu e Deus que juntou vocês. Então, ou você trabalha em si mesmo para entender o seu propósito, seja na vida da pessoa até isso, e aí se for a vontade de Deus, ele vai te tirar daí, mas você tem que saber o seu propósito na vida da pessoa. Teve muita gente que entrou na minha vida, eu não entendi, eu falava, Espírito Santo, por que eu tô com esse ser humano aí, difícil de lidar? E aí, eu sempre ouvi o Espírito Santo, ele falando, você tem que ajudar a pessoa em um ponto. E demorava, às vezes, 2, 3 meses, 4 meses, até a pessoa se abrir para que eu pudesse entender qual que era esse ponto. Aí eu ia lá, expulsava o demônio que estava na pessoa. Aí depois que eu expulsava o demônio, o amor que eu sentia pela pessoa sumia. Aí eu falava, de novo. Aí eu falei, nossa, só fui um anjo para ajudar a pessoa. Eu falei, tchau, já te ajudei, já você está bem agora, você pode seguir com seu caminho. E isso, acho que foi várias vezes que aconteceu isso aí. E aí eu ficava, gente, eu não quero mais ser isso não, tipo, porque é ruim, era ruim, né, na minha cabeça. Não que era ruim, mas eu queria, tipo, ficar com uma pessoa só o resto da vida. Eu queria ter casado com uns 16 anos, gente, com uns 18 anos, esse negócio de ser solteiro é ruim demais. Mas não era a vontade de Deus, porque ele queria que eu ajudasse os seres humanos aí, e ajudei algumas pessoas na vida, e não só em relacionamento sim, mas em amizade também. Às vezes tem aquelas pessoas difíceis de você fazer, por que eu sou amigo desse ser humano? Aí você percebe que no momento chave era só você que estava ali por aquela pessoa e ajudou ela. E não importa se ela foi ingrata ou não,
você fez sua parte para Deus, você fez, e isso conta pro reino eterno, você semeou aqui. Isso é importante. Até tem uma parte também do livro aqui da Bíblia Gnóstica que fala: não deixe que um homem ingrato faça você parar de ajudar os outros. E isso é muito importante. Sempre que eu leio isso, está na sentença de Sexto também, eu acho. Não deixe nunca que um homem ingrato, que a ingratidão de alguém, faça você não querer ajudar outras pessoas. Isso é o amor ao próximo. Não importa se você ajudou uma, foi ingrata, aí você também não vai ajudar mais ninguém. Não, vai e é o próximo. Ama o próximo. A pessoa não foi. Jesus não foi lá, curou 10 leprosos. Dos 10, um voltou. E ele, cadê os outros 10? Eles foram embora, não voltou. Ele falou, tá bom, seus pecados estão perdoados, você está salvo. E o outro que voltou, amém. Por isso que eu falei, é 1 em 1000 e 2 em 10.000. Você vai ajudar muita gente que vai ser ingrata a você, mas você não está ajudando a pessoa pelo que ela pode dar, pela gratidão dela. Você está ajudando ela porque é a sua natureza. Você não é um com Deus? E o que Deus é? Deus não é amor? Então você tem que ser amor. E amor incondicional, porque se Deus fosse amor condicional, a gente já estava morto, a gente nem tinha nascido, porque a gente não merece nem ter nascido. Eu mesmo já estaria morto. Se Deus, gente, vocês não sabem como eu peco. Gente, eu peco demais. Porque pra mim não tem pecado, mas assim, quando vamos dizer assim, o que é pecado? Assim, é você fazer coisas que normalmente as pessoas julgam que é errado. É pecado para as pessoas, né? Porque teve uma frase que eu vi, esses dias eu ia até postar, que falou assim: não me julgue pela sua religião, porque eu não vou na tua religião. Não me julgue pelas regras da tua igreja, que eu não vou na tua igreja. Porque as pessoas pegam uma regra da igreja dela e colocam em você. Um muçulmano vai falar para as mulheres: você está em pecado que você não está usando burca. A pessoa da CCB vai falar para a menina: você está em pecado que você está na igreja e não está usando véu. A outra da Assembleia vai falar: você está em pecado que você não está usando saia. Isso aí, mas eu peco. Eu peco porque às vezes eu minto, às vezes eu, sei lá, às vezes eu desejo coisas, tá? Às vezes eu olho para as mulheres e falo: eita, que linda, tal. Mas para mim não é pecado. Mas não a mulher dos outros, né? Olhar para a mulher dos outros com um olhar assim é pecado. Mas, então, eu não sou perfeito. E aí, por isso que eu falo, se Deus tivesse um amor condicional, eu nem estaria aqui, entendeu? Então, tudo que a gente tem que ser é como Deus. Então, eu não vou olhar aqui, eu não vejo a cor de vocês, não vejo a raça de vocês, eu tô fazendo isso aqui por amor, porque para mim é importante eu trazer o conhecimento para vocês. E assim vocês têm que fazer isso por milhares de pessoas. Gente, compartilha meus vídeos. Se quiser baixar, publica. Faz corte lá, publica. E faz, do jeito que vocês quiserem. Não precisa vocês, às vezes... Se você não consegue falar para os outros, pega os meus vídeos e pede para mim. Manda para mim uma parte desse vídeo que eu achei legal. Eu te mando, aí você publica lá, faz. Ou grava, pega um livro, o meu livro, lê. Faz igual eu tô fazendo e compartilha, gente. É tão gostoso. Faz um clube do livro na tua casa lá, com a tua família, e lê. Porque antigamente as pessoas não sabiam ler. Até nesse esse seriado aí do The Chosen, dos escolhidos, ele fala, a mulher de Pedro, ela perdeu o filho. Aí ela vai lá, eu tô um noveleiro com isso aí. Aí ela vai lá, vai no rabino. Aí ela vai no rabino, aí o rabino começa a ler um salmo pra ela, porque ela não sabe ler. Ele, vou ler um salmo. Aí a mulher do outro cara lá fala: não, mas lê um salmo animado. Ele, não, ela tá triste, tem que ler um salmo triste. Aí ele lê um salmo de Asaf lá, nem lembro qual é o número do salmo. Gente, eu gosto dos salmos, eu leio os salmos, é bom. No Piso de Sofia sempre tem os salmos que eles leem e interpretam como a Sofia, como as partes de Sofia. Vocês têm que ler salmos também. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Hoje eu tô pro amor, entendeu? Então seja amor. E o amor é isso. Gente, qual que é a melhor coisa que você pode fazer por alguém? É salvar uma alma, é alimentar uma alma. As pessoas pensam: amor é dar caridade, é dar comida, Isso é bom também, você pegar uma cesta básica. Mas o melhor presente que você pode dar é isso aqui, é a palavra, que a palavra não é alimento. Então você vai estar salvando uma alma. Se você salvar uma alma, anota aí, se você na sua vida inteira salvar uma alma, você conseguiu conquistar mais do que o Elon Musk, que conquistou, sei lá, com os bilhões, que ele tem 210 bilhões de dólares. Que uma alma, quanto que é o valor de uma alma? Qual que é o valor da sua alma?
Não vale mais que 210 bilhões de dólares? Que as pessoas costumam olhar, enxergar grandeza pelo aquilo que é visível. Ah, porque o cara fez um foguete que vai lá para Marte, o cara fez os carros elétricos lá. Mas se ele não tem a alma dele salva e vai pro inferno, não tem paz, se não consegue dormir, separou, tem um casamento horrível aí, nem a mulher dele aguentou ele, o outro lá também separou, a mulher vai conversar, vai ouvir o cara falar, parece que o cara, sabe? Eu não gosto de falar mal dos outros, eu não posso falar, porque vai que a pessoa é uma pessoa boa, né? Que eu tô julgando aqui. Mas você entende, né? Então, se você conseguir na sua vida toda, vai valer a pena. Nesses 80 anos de vida, você ter certeza que você fez algo, ensinou uma pessoa, e aí quando você for lá pro céu, ela vai falar: Nossa, lembra que foi você que falou pra mim aquele dia e despertou minha alma e me ensinou e me ajudou? Imagina a satisfação. Aí vocês vão ficar lá rodando pelo céu por milhares e milhares, bilhões e bilhões de anos aí. Isso é infinito. E o outro lá vai estar lá no inferno, que criou e acumulou riquezas. Então não busque os tesouros da terra, busque os tesouros do céu. E o tesouro do céu é ganhar almas. E não, a gente não converte ninguém no gnosticismo. Não é para ficar enchendo o saco dos outros, não. Você tem que compartilhar. Jesus não ficava convertendo os outros. Jesus falava aos quatro ventos. Ó, igual eu estou fazendo aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele não fala: todo mundo tem que ouvir aí, silêncio aí. Ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa frase tem muito, muito poder. Porque ensina você que você não é responsável por quem está ouvindo. Você é responsável por falar. E a pessoa que é receptiva, ela vai ouvir e a outra não. Ele fala: o reino é como um semeador. Ele tinha várias sementes. Uma caiu sobre as pedras, outras caiu em terreno fértil, a outra não. E uma rendeu 20 por uma, a outra rendeu e tal. E assim. Então eu tô aqui falando, deve ter um monte de gente que passa aqui e ri, brinca, e fala: ah, esse neguinho aí com essa barba mal feita aí. Deve ter outros que falam assim: porque você é negro. Hoje é dia 19 de junho, é um feriado nos Estados Unidos dos negros lá. Que é tipo o último escravo negro no Texas foi nesse dia aí, a libertação lá dos negros lá tal, e eles comemoram. E hoje eu participei na empresa de uma cerimônia sobre isso lá com os americanos, assim, foi bem legal, assim. E é muito legal, assim, você ver as pessoas... Eu sou negro, né, então eu gosto disso aí eu vejo assim, e eu vi eles falando assim com muita garra, e lá eles têm muito esse essa luta racial lá nos Estados Unidos, né? E aí eu ouvindo eles falarem, eu pensando assim, falei: gente, eu imagino a dor de barriga das pessoas quando eles me veem assim falando um negro, assim, imagina esses padre, pastor ou coisa brancos assim, que acha: olha, Jesus é branco, quem pode ser espiritual são os brancos, aí acha que negro só tem que ser cantor de funk, de pagode, ou colocar. E aí começa a ouvir e ver que alguém tá falando, que as pessoas estão ouvindo alguém que não é o padrão de cor ou beleza que eles determinam. Por isso que Jesus me colocou nesse corpício aqui, para isso, causar. Não tá escrito lá em Isaías também, que ele fala: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Aí ele fala, ele não tinha beleza que não sobressaía aos olhos, ele não tinha, olhávamos para ele, era como qualquer um, mas ele veio do Pai. Nossa, eu amo essa passagem, gente, eu gosto. Tá aí qual? 40, Isaías 49, 50? Gente, a gente tem que ler a Bíblia também, né? Ai, não víamos beleza nele, parecia um sofrido, mas ele carregou nossos pecados. Nossa, eu amo. Eu só lia Isaías antes. Jesus falava pra mim, falava: meu Deus. Ai, ai. Adoro isso aqui. Gente, qual é o versículo que tá aqui? É quadrado direito. Deixa eu ver. Gente, vocês têm que ler Isaías 58. Isaías 58 é da hora.
Fala do jejum verdadeiro. Ah, não é essa parte. Eu não sei qual que tá, não. Nem lembro. Só achei a do 61, que ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que são encarcerados. É isso que você tem que fazer. Quando você lê isso daqui, você tem que pensar que você é Jesus, entendeu? E você, o Espírito do Senhor está sobre você. Obrigado, André. 53, 2, 10. Vou ver. Porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Então Deus te ungiu para quê? Para pregar boas novas ao pobre. Então vai para um pobre de espírito e prega o evangelho. Mas boa nova é o gnosticismo, entendeu? Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado. Isso é amor ao próximo. Atar a ferida do dilacerado. Para proclamar liberdade aos cativos. Pega esse povo que está preso na religião, preso no catolicismo, preso nessas igrejas evangélicas, e liberta eles, liberta a mente deles, porque eles estão presos nessas religiões, adorando esses espíritos que pedem cabra, boi, para sacrificar a galinha. E a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Vão libertar aqueles que estão encarcerados pelos demônios. Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Tá chegando, esse é o ano aceitável. Deus está aceitando você, entendeu? E o dia da vingança do nosso Deus. Deus vai vir se vingar aí. Para confortar todos os que pranteiam, que choram. Isso é legal. Vamos ler lá a parte dos feios. Eu sou feinho. Gente, é tão bom. Porque a beleza do mundo não é a beleza de Deus, entendeu? O que é bonito para Deus não é bonito pro mundo. O que é bonito pro mundo não é bonito para Deus. Então tudo é invertido. Quem é sábio pro mundo não é sábio para Deus. Então seja feliz quando as pessoas não falam que você não tem a beleza que eles gostam, a sabedoria que eles gostam, quando eles te xingam. Seja feliz que eles fizeram isso com Jesus, tem que fazer com você. Se não fizer isso com você, é que você está no caminho errado, entendeu? Se ninguém me critica, eu fico até preocupado, assim, quando eu chego, mas é que o Espírito Santo cega as pessoas para não me ver. Mas eu gosto quando as pessoas me criticam. Quando eu posto lá, tem uma foto lá que eu postei, o povo fica xingando lá, porque eu falo do concílio de Nicéia. Nossa, o povo xinga bastante, eu adoro. Vamos ver aqui, 53, 2. Quem tem acreditado em nosso relato? Ninguém. E a quem é o braço do Senhor revelado? O braço do Senhor é o Espírito Santo. Porque ele crescerá diante dele como um renovo e como uma raiz que sai de um chão seco. Aqui é Jesus saindo de um chão seco, que esse chão seco é o judaísmo, que é uma coisa seca que já não está, ele veio e grudou. E ele virou um renovo porque está renovando aquilo que era velho, que perdido, gente. Ele não tem aparência nem beleza. Jesus não era loiro do olho azul, só aqui já quebra aquele estereótipo das fotos dele. E quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza que nós vamos desejá-lo. Então Jesus não era um galã de novela lá que passa nos filmes, não, gente. Bonitão assim. Jesus era mais ou menos igual eu, assim. Neguinho. Eu acho que nem o cabelo grande ele devia ter. Padrão. Meu padrão, assim, só o nariz que devia ser maior, porque os judeus têm um nariz maior, os hebreus. É isso mesmo. Não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Isso é bom, porque senão, imagina se eu fosse bonito, a mulherada ia estar tudo aí, só na live pensando porque eu sou bonito. Você vê umas meninas que fazem umas lives, os caras tá lá, as meninas falam, eu tenho uma dó. É sério, gente, as meninas ficam tristes, porque elas estão lá tentando falar de Deus, assim, né? E os caras, tipo, ficam perguntando um monte de besteira. Um dia a menina postou um vídeo assim, mas eu tô tentando falar de uma coisa inteligente, vocês só me associam com essa parte e tal. E eu falei, nossa, é muito dolorido. E até homem eu acho que sofre isso. Por isso que eu gosto de ter essa beleza suspeita. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens.
Então imagina, Jesus era rejeitado, gente. Aqui a profecia já veio, e nós vamos ser assim também. Toma as profecias como para você. Um homem de dores e familiarizado com a tristeza. Eu fui muito triste, eu sofri muito, gente. Jesus, imagina, Jesus sofreu, ficou triste, perdeu o pai, sofria lá, todo mundo corria dele, as crianças lá, ele vinha, matava todo mundo. As crianças zoavam com ele matava. Depois ele ressuscitava. Mas era assim. Gente, leiam o livro Pseudo Tomé, o livro da infância de Jesus. Tem vários livros da infância de Jesus. Jesus era o super-homem em miniatura. Ele mandava, o cara estava ensinando ele lá a escrever. Eu vou parar um pouquinho só para contar essas partes. O cara estava lá ensinando ele a escrever. Mas aí, tipo, ninguém conseguia, porque Jesus não parava. Ele gostava lá e falava lá, o cara estava ensinando. Aí o cara foi, era o último que José chamou para ensinar. O cara tentando ensinar para ele como escrever. Ele falava, ó, tem o alfa e o beta e o outro lá. Aí Jesus falou, mas como você está querendo me ensinar o beta se você não falou sobre tudo do alfa? Aí ele, mas é só falar. Ele, não, tem o negócio aqui, o alfa tem uma parte aqui longitudinal, uma parte que cruza, você tem que falar tudo que tem na letra. Aí ele, você quer me ensinar? Aí o cara ficou bravo com Jesus, falou, você quer me ensinar? Você quer fazer isso? E foi lá e deu uma palmada em Jesus. Aí Jesus falou, você encostou em mim e me bateu? Pois você não vai parar, você vai parar de respirar. Aí o cara caiu morto. Aí teve outra que ele tava brincando lá. Essas histórias é muito legal. Aí ele tava brincando com os amiguinhos dele lá em cima do, tipo, na laje, assim. Aí tinha um amigo dele que caiu no chão. Pum, e caiu lá da laje. Primeiro andar. Aí ele foi e todo mundo começou a falar que ele que empurrou. Que Jesus que tinha empurrado. E aí começaram tudo a falar, você matou o menino, você empurrou o menino. Aí o menino estava morto. Aí o menino foi, aí Jesus falou, acho que era Zeta, eu não lembro o nome do menino. Fui eu, fala pra eles aí se fui eu que te joguei. Fala pra eles que se fui eu que te joguei do chão. Aí o menino ressuscita assim e fala, não, foi você que me jogou não. Foi você que me ressuscitou agora, que agora eu tô vivo e tal. Tem várias outras histórias aí de Jesus, muito legal pra ver. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces. Então imagina como Jesus era para as pessoas esconder a face dele. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Então as pessoas olhariam Jesus como nada. Normal, sim. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está, assim ele não abriu a sua boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. E quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele carregado. Foi ele chagado. Eu não sei como os judeus ainda não acreditam que Jesus é o Messias, se tem isso aqui em Isaías falando estritamente do que Jesus sofreu e passou. O corpo dele, né? Tipo, eu não sei. De verdade, é só o arconte que cega o olho deles. Ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico na sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Gente, esse livro foi escrito tipo uns 700 anos antes de Jesus vir, acho que 700, 800. Que Davi viveu 1000 anos antes de Jesus vir, 999 anos.
E Isaías acho que uns 800. É. Então, tipo, pensa, eu daqui falando sobre alguém que iria vir daqui a 800 anos com uma riqueza de detalhes dessa. E as pessoas ainda falam que não é. Por isso que eles estão sofrendo. Deus me perdoe. Porquanto ele não tinha nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Contudo, ao Senhor satisfez esmagá-lo. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Aqui ele já está falando que ele iria ressuscitar, porque depois de ser morto, ele fala que ele prolongará os seus dias. Então, depois de ser morto, ele ressuscita. E a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele, depois da morte. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos. Pelo que ele vai justificar? Pelo conhecimento. O que é o conhecimento? É a gnose. As pessoas falam, eu sou justificado pela fé, só porque eu creio em Jesus. Aqui em Isaías já está escrito, gente. E não precisa estar em tudo. Pelo seu conhecimento, o meu servo justificará muitos. Pelo conhecimento. Porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte. O forte sou eu, tá, gente? Ele está dividindo comigo, com vocês aí, o despojo. Que a gente vai destruir os arcontes e destruir esse universo aqui e viver para sempre no reino do Pai. Porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Porque Jesus é quem intercede por nós ao Pai. Para isso que ele está aqui. Então quando você peca, fala, Jesus intercede ao Pai para que eu não peque mais, para que eu viva numa vida. Ai, gente, eu não li nem 10 versículos desse livro ainda. Quantas horas eu estou fazendo live aí, minha amiga? Eu nem sei. Tem que parar já, minha perna tá doendo. Mas isso é para vocês verem. Agora tá isso aqui. Cristo veio para resgatar alguns, para salvar outros e redimir outros. Ele resgatou os forasteiros e os fez seus. Ele segregou os seus, penhorando-os segundo sua vontade. Entendeu? Ao manifestar-se, não só se desprendeu da lama, quando lhe aprouve, como também, desde o dia em que o mundo teve sua origem, a manteve deposta. Quando quis, veio recuperá-la, já que ela havia sido penhorada. Havia caído em mãos de ladrões e feita prisioneira. Mas ele a libertou, resgatando os bons que havia no mundo e os maus. Sempre que ele fala de penhor aqui, que ele segrega os seus, que são judeus, e penhora eles, quando é penhor é dar na mão dos arcontes. Quando você faz um penhor, o que é? É você assim, eu tenho uma coisa de valor, mas eu preciso de uma coisa que você tem. Aí você fala, só vou te emprestar se você me der isso aqui. Olha, tem no seu celular. Mas para eu te dar o celular, você me dá essa garrafa. Aí eu penhoro essa garrafa e falo, quando eu for, eu vou vir te pagar, se eu não tiver... E aí quando eu te pagar, você me devolve minha garrafa, certo? É assim que é o penhor. Então Jesus pega os judeus e joga e deixa para os arcontes e as pessoas lá. Aí os arcontes são os reis deles lá. Mas depois Jesus vai vir pegar alguns e aí ele paga com o sangue deles lá para salvar os judeus e a gente também. Por isso que ele fala, quando ele fala assim, ela havia sido penhorada, porque desde o início, ao manifestar-se, não só desprendeu-se da lama quando lhe aprouve, porque ele deixou a centelha divina na lama, a lama é esse corpo aqui de barro, e deixou. E aí, desde que o mundo teve origem, desde que os arcontes criaram o homem,
ele deixou lá. E aí ele vem resgatar isso depois. E aí ele vem porque ele penhorou. E aí quando ele traz os arcontes, que são os deuses desse mundo, tal, ele paga o preço. Porque qual que era o preço que o arconte cobrava do pecado das pessoas? O Deus dos judeus. Quando a pessoa pecava, tinha que ser sacrificado um cordeiro, sacrificado um boi, uma vaca, um pombo. Quando Jesus se sacrifica, ele dá o corpo dele como um cordeiro, não dá? E o sacrifício era para quem? Era para o Deus o Sabaoth e os arcontes. Então, por isso que ele deposta para trazer e libertar tanto os bons quanto os maus. E aí quebra o sacrifício. Porque o pai não pede esse sacrifício. Mas é o corpo, e o corpo é dos arcontes, por isso que ele sacrifica o corpo dos arcontes. Ele não sacrificou o corpo luminoso dele, corpo de luz. Tá claro? A luz e as trevas, a vida e a morte, os da direita e os da esquerda são irmãos entre si, sendo impossível separar uns dos outros. Por isso, nem os bons são bons, nem os maus são maus. Nem a vida é vida, nem a morte é morte. Assim é que cada um virá a dissolver-se em sua própria origem desde o princípio. Mas os que estão além do mundo são indissolúveis e eternos. Esses somos nós, somos indissolúveis e eternos. Nós somos gnósticos, temos essa centelha divina que não se corrompe e não muda e é eterno. A gente veio à existência junto com o universo e não morremos, somos eternos. Mas as pessoas que morrem, as pessoas que veem, esse é o natural. Sempre tem essa dualidade, da direita e esquerda, abaixo aqui, eles têm. E eles vão se dissolver. Por isso que você não pode falar que algo é bom, que algo é ruim e julgar ninguém. Porque eles simplesmente são, e eles estão ligados um com o outro. E eles vão se dissolver na sua própria origem, que é essa origem da natureza e da carne. Que é algo que vai ser destruído quando esse universo for destruído. Tá chegando o tempo. Os nomes que se dão às vibrações do mundo são suscetíveis de um grande equívoco, pois distraem a atenção do estável para o instável. E assim, quem ouve a palavra Deus, entende não o estável, mas o instável. O mesmo ocorre com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a vida, a luz, ressurreição, a igreja e tantos outros. Não se entendem os conceitos estáveis, mas sim os instáveis, a não ser que se conheçam de antemão os primeiros. Estes estão no mundo. Se estivessem no éon, nunca seriam citados no mundo, nem estariam entre as coisas terrenas. Eles têm o seu fim no éon. Por isso que às vezes eu brinco, eu não gosto de falar do Pai, de Jesus, do meu Pai, como Deus. Porque quando a gente fala Deus, aí as pessoas entendem o que é instável. O que é instável é o Arconte, Sabaoth, é Jeová, tal, que eles vão ser todos destruídos. E eles não permanecem, são perecíveis. Até quando as pessoas falam Pai ou falam o Filho, o Espírito Santo, elas têm essa visão ainda do que é instável ainda. Elas associam com o Antigo Testamento, associam com algo que não é estável. Elas não conseguem, porque elas não têm essa compreensão da estabilidade do universo do Aion. E aí essa é o problema. E ele fala, a pessoa tem que conhecer isso de antemão. E quando você conhece, você veio daquele lugar. E aí Jesus te dá esse conhecimento e você sabe, porque isso faz parte de você. Se você acredita no que eu estou falando aqui, é porque esse conhecimento já está dentro de você, desde o universo, que é impossível alguém conhecer isso sem ter o Espírito Santo. É loucura para o mundo falar que existe um universo acima do universo, milhões de universos, existe uma energia, um espírito invisível que criou uma imagem que é o Pai, e aí pai pensou, e esse pensamento é a mãe, é Barbelo, e os dois se juntaram
e os dois criaram o Logos, que é a palavra. Entendeu? Então esse é o caminho. Mas isso é através do conhecimento prévio que você tem. Voltemos. Só há um nome que não se pronuncia no mundo. O nome que o Pai deu ao Filho. É superior a tudo. Por isso que o nome de Jesus é poderoso. Quando você tem demônios, fala em nome de Jesus sai. Fala Espírito Santo, em nome de Jesus vem. Pai, em nome de Jesus vem. E o nome de Jesus faz tudo, gente. E não importa, gente. O povo fala, é Jesus ou é assim, assim. É Jesus. Porque é o que você pensa quando você fala o nome, entendeu? Esse é o conceito. Você sabe quem é Jesus. Quando você sabe que ele é o Senhor do Universo, você fala e tem poder. Trata-se do nome do Pai, pois o Filho não chegaria a ser Pai se não se houvesse apropriado do nome do Pai. Então, quando você fala Jesus, e você entende Jesus, você está falando o nome do Pai, porque o nome do Pai é o Filho, entendeu? Esse é o poder. Isso você não sabia, né? Porque Jesus é o próprio Pai. Porque é igual se eu tiver um filho, e meu filho se transforma, se eu falar que é o Júnior, né? Aí eu falo Anderson, aí o nome dele é Anderson Júnior. Quem conhece e fala, sabe que é Anderson Júnior, vai saber que o meu nome é Anderson. Não é assim? Porque o Júnior fala que ele teve o nome do pai. E as pessoas vão olhar para o meu filho e vai falar, nossa, o Anderson Júnior é igualzinho o pai dele. Eu sou igualzinho ao meu pai. Não, meu pai é igualzinho. Aparentemente assim, se vocês verem meu pai, ele tem 50, quase 60 anos, eu acho. E aparentemente assim, nós somos muito iguais, assim, parecidos, assim, da fisionomia. E é mais ou menos isso. Então, Jesus quando você fala Jesus, você fala também, você pensa no Pai, você pensa que Jesus é o Pai. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. Então você tem que ter essa compreensão. Não limita Deus, gente. Pensa em Deus, pensa em Jesus, pensa no Pai como universos gigantescos existem e eles são aquilo que cria esses universos, que faz esse universo existir e você tá no meio desse universo, você é um com eles, entendeu? Você tem que pensar em Deus sem limite, sem um infinitamente infinitesimal, sem um tamanho, porque se você colocar um tamanho nele, você está limitando ele. E não pensa nele como algo que existe, pensa algo que existe ou não existe, pensa algo que é fora da sua compreensão, inefável. Às vezes você quer falar de Deus, fala o Pai não gerado, fala o Pai inefável. Quando você fala inefável, é uma coisa que você não compreende. Aí faz mais sentido. E Jesus até fala, nem chama de pai, é melhor falar antepassado. No Apócrifo de João, ele fala, é estranho falar dele como pai, porque ele não tem alguém antes dele para nomear ele. Porque você nomeia alguém quando é seu filho. Então, por isso que a gente fala que o nome do filho é o pai. Porque eu posso nomear o filho, meu filho. Porque quem dá o nome para as pessoas são os pais. Não é quem te deu o seu nome. Foi seu pai e sua mãe. Foi lá no cartório e falou, o nome dela é André, o nome dela é Renato, o nome dele é Marcos e tal. Se você não tivesse pai e mãe, quem te daria um nome? Você bebezinho ia lá falar, meu nome é André, não. Entendeu? Então o pai não tem nome, porque ninguém poderia dar nome para ele, porque ele é o antepassado, ele existe antes de tudo. Entendeu? Então ninguém poderia dar um nome para ele, a não ser ele mesmo. Quem está de posse desse nome o entende, mas não fala dele. Mas o que não está de posse dele não o entende. Mas os que não estão de posse dele não o entendem. Agora está o ponto. Presta atenção. A verdade criou diferentes nomes neste mundo, porque sem eles é de todo impossível apreendê-la. A verdade é única e múltipla por nossa causa, para ensinar-nos, através de muitos
este único nome por amor. Entendeu? Então, tudo que eu falo aqui para vocês, eu leio várias coisas. Falo Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, falo o pleroma, aí fala damas, falo sete, falo um monte de nome. Isso é só para que você consiga compreender. Mas a verdade é única. É uma coisa só. Entendeu? Só que para que nós somos tão pequenos que você precisa ter um nome pai, porque como você tem um pai, você tem que associar que existe um pai, então quem é maior que você, quando você era criança, o pai, então você associa. Então a gente fala pai para você poder entender que Deus é como se fosse um pai para você que vai te cuidar. E ser mãe, porque você entende que sua mãe te amamentou, te cuidou de você, te documentou. O Espírito Santo é como uma mãe porque te ajuda. E o filho, Jesus, é porque com o irmão a gente tem mais liberdade, a gente conversa mais e tal. Mas os três são a mesma coisa. É uma coisa só. É a verdade. É uma coisa única. Não importa os nomes. Por isso que eu falo, às vezes, quando os chineses chamavam de Tao, quando você fala o pleroma, a gnose, o pleroma engloba tudo, é como se fosse a unidade de tudo, a plenitude de tudo, que é o pai e a plenitude. E mais exterior que ela não tem nada. Porque esse pleroma é a plenitude. Quando eu falo pleroma, é essa unidade, a unidade que faz tudo. É quando eu falo aquele bóson de Higgs, que é o campo de Higgs, que faz tudo existir, que faz a matéria existir aqui. Essa física quântica que tem uma matéria escura, que tem uma coisa que faz toda a matéria existir, que faz os átomos existir, os quarks, os prótons, gluons, tudo que existe. É isso. Então, eu falo um monte de nome, a gente fala um monte de nome, mas entendem. Tudo você pode falar Jesus. Resume tudo a Jesus. Quando você quer, fala Jesus, 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 que é o único que a gente sabe o nome. Não é? Pensa. Você sabe o nome do Espírito Santo? Você sabe o nome do Pai? Você chama de Pai. Qual que é o único que você sabe o nome? É Jesus. E Jesus não falou, eu sou um com o Pai, eu sou um com o Espírito Santo, eu sou um. Então você fala Jesus, engloba tudo, entendeu? Então quando você está com medo, você fala, em nome de Jesus, todo mal sai, em nome de Jesus, e usa o nome de Jesus. Gente, repete o nome de Jesus. Quando eu orava pelos outros assim, eu era pequenininho, novinho, eu não fazia nada. O povo, pede para orar. Eu só ficava, Jesus, 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 as pessoas caíam, os demônios saíam, só isso. Então não fica lá igual os outros, Om. Fala Jesus, é o nome mais poderoso. Esse nome tem poder. Repete Jesus, 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 até tudo. Agora, essa última parte que eu vou ler, e aí amanhã eu continuo. Amanhã não, outro dia eu continuo. Os arcontes quiseram enganar o homem. Os arcontes, tá? Vendo que ele tinha parentesco com os verdadeiramente bons. Então os arcontes são os poderes desse mundo, são esses deuses desse mundo. Então eles quiseram enganar o homem, porque o homem tinha parentesco com os verdadeiramente bons que estão acima do oitavo céu, que é Jesus, o Pai, o Espírito Santo e o pleroma, que são as emanações do Pai. Tiraram o nome dos que são bons e o deram aos que não são bons. Então eles pegaram o nome de Pai e deu para Sabaoth, tirou o nome de Deus e deu para os arcontes, para Belial, para os outros arcontes lá, entendeu? Para enganar as pessoas. Com o fito de enganar por meio dos nomes e vinculá-lo aos que não são bons. Então deram o nome de Deus para um Sabaoth, para Jeová lá, e falou, esse aí é o Deus. Mas não é, e ele não é bom, porque bom é o Pai, só. Logo, no caso de que queiram prestar-lhes um favor, farão com que se separem dos que não são bons e os integrarão entre os que são bons, que eles conheciam de antes, pois eles pretendiam raptar o que é livre e fazê-lo seu escravo para sempre. Então ele está falando aqui, se os arcontes, no caso, quiserem fazer um favor, tiverem que fazer um favor para nós, eles vão tirar você daqueles que não são bons e colocar nos que são bons. E fazer você entender, porque o Espírito Santo faz isso também. Se você quer que alguém seja salvo, você fala, Espírito Santo, salva minha mãe, salva meu vizinho, salva meu marido. Aí o Espírito Santo vai fazer com que os arcontes, lá na igreja, lá, mostra para eles que aquele Deus que ele está servindo não é o Deus verdadeiro, e aí é o Pai. E o Pai é aquele que está. Então, quando eu falo, pede uma coisa do mundo para o Espírito Santo, não é só você pedir dinheiro, gente. Vocês só querem saber de dinheiro, né? O Espírito Santo é a mãe, gente. O Espírito Santo controla todos os espíritos, os bons e os maus. Então, você fala,
Porque tem um monte de... Oi, Luciana, tudo bem? Tem um monte de mulher que sofre porque o marido é, às vezes, bruto, né? Ou não entende, aquelas pessoas mais ignorantes. Aí você fica tentando explicar, gente, você não tem que fazer nada. Você tem que pedir pro Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, tu converte, muda lá, faz ele... Faz. Você não precisa falar como o Espírito Santo vai fazer. Só fala o que você quer. Ele vai achar o meio para fazer, porque ele é a sabedoria. Quem é mais sábio que o Espírito Santo? A mãe não é a sabedoria? Então deixa, porque quando você tentar falar como ela tem que fazer, aí ela não vai fazer, entendeu? O problema é que a gente quer e quer falar ainda como faz, porque gente é assim. Não, mas você vai fazer isso para mim, mas eu quero desse jeito e desse jeito. Mas vai usar tal fulano, vai usar fulano e ciclano para fazer. Não, gente, você só pede e deixa que o Espírito Santo faz do jeito que ele quiser e aceita do jeito que ele quer e que ele vai fazer. E como eu disse, ele vai arrancar, então vai vir um pouquinho com dor. Às vezes vem com uma dor, às vezes vem um negócio. Mas é assim que faz. Há potências que são outorgadas ao homem, pois não quer que este chegue a salvar-se, para que elas consigam ser adoradas. Pois se o homem se salva, fazem-se sacrifícios a esses poderes e se oferecem animais às potências. Aqui as potências são os deuses dos judeus mesmo e dos fenícios, dos outros lá, que eles pediam sacrifícios de animais. Os dos romanos, dos gregos lá, são esses daí. E de outros que tem até hoje aí, que ficam pedindo sacrifícios de animais. Então eles enganam o homem para que ele não seja salvo, porque senão não vai ter mais sacrifício. Eles amam o sangue dos animais, você sabe, né? Por quê? E a estas que se fazem tais oferendas, que no momento de ser ofertadas estavam vivas, mas ao ser sacrificadas, morreram. O homem, de sua parte, foi oferecido a Deus em estado de morte e viveu. É isso que acontece com você. Você está num estado de morte na carne, mas você vive porque Jesus te ressuscita e te vê. Os animais que eram sacrificados estavam vivos e morreram para os deuses. Deus, quando a gente se sacrifica para Ele, a gente está vivo, morto e a gente vive. Ele nos faz viver. Antes da vida de Cristo não havia pão no mundo. O mesmo sucedia no paraíso, lugar em que morava Adão. Havia aí muitas árvores para alimento dos animais, mas não havia trigo para alimentar o homem. Lembra? Na historinha da Bíblia não tinha trigo lá, não tinha pão. Só falava, não come da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Só tinha árvore. Mas Jesus que traz o pão. Oi, boa noite, Maria. Tô acabando já, mulher. Você entrou agora? Eita, eu compartilhei com você, hein? A Luciana também, né? Entrou agora. Aí. Havia muitos animais, mas não havia trigo para alimentar o homem. Este nutria-se como animais. Por isso você tem que comer um pãozinho. Mas Cristo, o perfeito, ao vir, trouxe pão do céu, para que o homem se alimentasse com alimento de homem. O que é o pão do céu? É isso aqui, ó, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o conhecimento. O pão é o conhecimento, tá? O Espírito Santo é o vinho, é o sangue. Sempre que as pessoas falam assim, você tem que tomar Santa Ceia na igreja, porque se você não vai na igreja, você não está compartilhando o pão, o corpo de Cristo. Então é pecado, você não pode deixar de congregar, eles falam, né? De comunhar, de comunhão, né? A comunhão. Mas não é isso, gente. Quando Jesus fez aquilo era só um símbolo. Nada que Jesus faz é o material. Não é o pão e o vinho ali. Beber um vinho, um suco de uva, né? Que o povo dá lá. O vinho é o Espírito Santo. E o pão é a palavra, é o logos, é Jesus, é a carne dele, é a palavra que ele falava, e é o conhecimento, é isso. Quando você tem conhecimento, o pão e o vinho, e o Espírito Santo é o vinho. Tá aqui mais pra frente, depois eu vou chegar nessa parte ali, ele explica nesse livro. Resumindo, é isso. Agora, isso daqui é a parte final. Eu vou terminar já. Não vou fazer 2h30 de novo, não. Os arcontes acreditavam que por sua força e por sua vontade faziam o que faziam. Tá vendo? Eles achavam, eu que estou falando isso, eu que estou fazendo isso, mas nunca. Mas era o Espírito Santo que operava ocultamente em tudo. Tá vendo como o Espírito Santo é super poderoso, blaster, master, é tudo. Ele opera em tudo, ele faz os arcontes. Ele faz os arcontes mudar tudo,
faz os arcontes fazer as coisas, profetizar até que Jesus ia vir sem eles nem saber. Porque aquelas profecias vinham lá, Deus está falando, o Jeová está falando, mas o Espírito Santo estava fazendo ele profetizar acerca de Jesus. E tudo que está escrito, tudo que foi feito, o Espírito Santo fez os arcontes fazerem, pensando que eles estavam fazendo pelo poder deles. Toda a história que tem lá na Bíblia, lá, o Espírito Santo agiu ocultamente, por isso que fala que só tem a mãe. E a mãe sempre foi trabalhando ali. Então ela controla tudo, por isso que eu falo. Precisa de alguma coisa? Pede para o Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas era o Espírito Santo que operava ocultamente em tudo, através deles, segundo sua vontade. Eles semeiam por toda parte a verdade, que existe desde o princípio, e muitos a contemplam ao ser semeada, mas poucos dos que a contemplam a colhem. Então isso é muito importante para você entender que todo lugar vai ter um pouco da verdade. Por isso que eu falo, aqui às vezes eu leio um livro lá de Chuang Tzu, do tal, eu falo para você ler o livro da Yoga, porque o Espírito Santo usou em cada lugar. Imagina se só os judeus tivessem o conhecimento. Não, tinha que ir lá na China ter um Chuang Tzu para falar, e aí lá no meio tinha alguém que entendeu que aquilo estava falando do Pai, que entendeu que estava falando da unidade. E ele foi salvo, mesmo sem conhecer Jesus, porque Jesus veio depois. Se ele não foi salvo, ele vai reencarnar para hoje conhecer e me ouvir e ser salvo, entendeu? Porque tudo é um processo, aí você reencarna várias vezes, tá, gente? Até chegar em mim e ouvir o que eu falo. Para conhecer Jesus, porque Jesus é que salva, não sou eu, mas é o conhecimento de Jesus. Então, isso que ele está falando, a verdade que existe desde o princípio, que é essa unidade. E muitos a contemplam ao ser semeada, mas poucos dos que a contemplam a colhem. Você vê, muita gente, por isso que eu falo aqui, muita gente ouviu por milhares de anos, vai ouvir a palavra e vê em cada lugar o que foi semeado, a verdade. Seja no budismo, seja na Bíblia dos judeus. Mas poucos têm a capacidade de colher. Porque vê ser semeada, que foi aquele momento que semeou a verdade. E demora um tempo até amadurecer e colher. E poucos os que viram e contemplaram naquela época que foi semeada, colheram. Porque é isso que eu estou falando, que são várias reencarnações para você chegar até esse ponto aqui de colher. Várias pessoas não têm essa capacidade, elas não chegam até aqui, elas já estão lá sendo destruídas, a alma delas já virou, tá no inferno, no Hades. Vou ler até essa parte, chega, que minha perna tá doendo. Eu quero parar, meu corpo dói, mas minha mente quer continuar. É muito engraçado. Por isso que eu preciso de uma cadeira nova. Tá doendo aqui, aí eu fico, mas é tão gostoso ensinar. Ensinar não, né? É tão gostoso compartilhar, né? Que eu não ensino nada, eu estou compartilhando conhecimento aqui. O pão. Estamos partindo do pão. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Essa é a parte para vocês entenderem que o Espírito Santo é uma mulher, gente. Estes se equivocam, não sabem o que dizem. Quando alguma vez uma mulher foi concebida de uma mulher, Maria é a Virgem a quem potência alguma jamais manchou. Ela é um grande anátema para os judeus que são os apóstolos e os apostólicos. Esta Virgem que nenhuma potência violou, enquanto as potências se contaminaram, o Senhor não teria dito, Pai meu que estás nos céus, se ele não tivesse outro Pai. Do contrário, haveria dito simplesmente, Pai meu. Entendeu? Oi, obrigado pelo presente. O Senhor disse a seus discípulos, entrai na casa do Pai, mas não tomeis nem leveis nada da casa do Pai. Ai, chega, gente. Tá doendo minha perna. Vou ler mais uma. Eu tô doido pra ler essa parte. Amanhã, outro dia eu leio. Parei no 19, me lembrem. É muito bom esse livro. Foi o primeiro livro que eu li na vida dos gnósticos e é tipo... Eu gosto muito dele. Hoje eu li ele, tô traduzindo ele para o inglês. E é tipo... São várias frases, né? E ele é bem separado. E a maioria não faz sentido uma com a outra.
Mas eu fico imaginando o cara que escreveu isso daí, né? Tipo, ele do nada falar, vou ensinar. Ele escreveu para mim, né? Para você também, para hoje a gente tá lendo. Ele já sabia que a gente ia pegar aqui, ia ler aqui do nada, ia ter... Mas imagina, vai lá, cria uma frase, ele fala, vou criar uma frase. Do nada eu tô falando de Arconte, do nada eu vou falar do nome. E é um ensinamento mesmo, assim. Ele não se preocupa com o que Jesus fez. E ele nem fica falando, Jesus disse. Não, ele traz mesmo o conhecimento que ele adquiriu ali. Então isso já traz o conceito diferente, que o gnosticismo sempre é como uma escola mesmo, assim, como algo que as pessoas passavam por níveis. Então, primeiro ela lia ali Mateus, Lucas, para entender, Jesus veio, nasceu de Maria, ensinou as pessoas, aí depois o que ele ensinou? Agora você vai começar a entender, ele ensinou isso para as pessoas com parábolas, aí o que ele falou para os discípulos separadamente? O que ele falou para alguns discípulos e para outros não? E por quê? O que ele falou acerca da vida, do universo? Então tudo é um estágio que você vai aos poucos compreendendo. Então, isso que eu quero trazer, porque as pessoas se satisfazem com conhecer o Jesus da Bíblia, e é como se você me conhecesse só pelo que você ouviu falar que eu fiz. Então, se alguém chegar para você e falar para mim, para você, o Anderson é um cara que fez faculdade, ele nasceu ali em São Bernardo, tem 2 irmãs, aí tem um irmão, aí tem... Eu nem sei da minha vida. Aí ele estudou numa escola pública, aí depois ele fez técnica em mecatrônica, aí ele namorou, foi pra faculdade, fez termomecânica, fez administração, trabalhou em tal empresa, ele curou uma pessoa ali, fez isso aí, ele foi pra umas festas, foi pra uns bailes, foi pra um samba, depois ele foi pra igreja, depois não foi pra igreja, depois ele... É só saber isso. É diferente de você saber o que eu falo e o que eu penso. E quando você ouve o que eu falo, o que eu penso, é diferente do que os outros falaram acerca de mim. Então o gnosticismo é isso. Então você tem isso daqui de palavras que Jesus falou e os discípulos falaram, que andaram com ele, falaram. Do que ter na Bíblia dos católicos, dos evangélicos, isso daqui, com metade disso é o que os judeus fizeram do Antigo Testamento de Moisés, dos profetas, que eram dos Antigos Testamentos. Aí reservaram 27 livros aqui, que 4 falam só do que Jesus fez ou não, que Mateus e Lucas nem sabe se foi eles que escreveram, mas se preocupam muito com boi, que eu tenho aqui de boi, que tem das moedas aqui, o que Jesus fazia e curava as pessoas, mais cura. Tem poucas palavras. O livro que mais tem as palavras de Jesus, fora o Sermão do Monte, assim, é o livro de João, para quem já leu a Bíblia. O livro de João tem mais ensinamento de Jesus, só para você ver. A maioria das palavras de Jesus no livro de João não tem nos outros 3 evangelhos. Imagina se você não tivesse o livro de João, se tivesse falar, tira esse livro, e aí você só conhecesse Jesus, você não ia saber do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Consolador, não ia saber aquela que este é o pão que desceu do céu, que Jesus fala. Então, várias coisas você não iria saber. E se eu rasgar aqui o livro de João e tirar da Bíblia? Falar, entendeu? Então, foi colocado. Então, hoje você tem o Piste Sofia, o Evangelho de Valentino, tem o Evangelho de Filipe, tem vários evangelhos, Apocalipse de Pedro, vários que Jesus fala com eles e fala conosco também, e outros livros dos Atos dos Apóstolos, de Pedro, Carta de Filipe, várias coisas além. E eu vou dizer uma coisa. A maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, que são as cartas de Paulo. Até Hebreus, que eles não sabem o nome aqui, quem escreveu, eles acham que foi Paulo. E só tem pouquíssimos aqui livros que são dos discípulos que andaram com Jesus, que é de Tiago, de Pedro, que o de Tiago é muito bom, de Pedro e de João, e de Judas. Então assim, Jesus tinha 12 discípulos. Aí pegaram só uns livros pequenininhos de Tiago, um livro pequenininho de Pedro, que tem 2 evangelhos, dois negócios, 1 Pedro, 2 Pedro, aqui, ó, só isso aqui, ó, 4 evangelhos, ó, a Bíblia toda, 4, Pedro, só isso aqui, e 1 João, só isso aqui, um livrinho pequeno, ó, se pegar tudo que é de Pedro e de João, dá isso aqui, ó, dá 20 páginas, ó, Tiago, Pedro e João, e o Apocalipse. Eu estou fazendo provas aqui. Ó.
Daí isso aqui, ó. Isso aqui é o que é realmente o que Pedro, Tiago e João escreveu. É isso daqui que eu falo para vocês. Pode ler que isso daqui é verdadeiro, isso daqui é a palavra sem manipulação e sem nada, que realmente são os discípulos verdadeiros de Jesus. Agora o restante, de Atos dos Apóstolos, de Romanos até o outro aqui, eita, mas é grande, né? Eita, Coríntios, nossa coisa, hein? Coríntios, Romano. Eita, nós. É bastante coisa mesmo. Aqui. De Atos, Romanos, isso daqui é tudo de Paulo. Ó, isso aqui é de Paulo. E Paulo não andou com Jesus. Paulo perseguia os cristãos. Paulo não conheceu Jesus, não andou 3 anos e meio com Jesus, não falou com Jesus quando Jesus ressuscitou e ouviu Jesus depois que Jesus tinha ressuscitado. E aí tudo isso daqui era de um fariseu, de um cara que perseguia, porque ele era discípulo dos fariseus que Jesus perseguia. Aí quando ele se converteu, ele falou, vi uma luz que brilhou e que falou que eu sou escolhido. E aí ele se infiltrou no meio dos cristãos. E Pedro não gostava de Paulo, Pedro batia porque Pedro sabia, falava, ele está fingindo, ele não é de Deus. E aí ele foi e criou um monte de regra. Aqui que a igreja as igrejas falam que mulher tem que usar véu, porque está escrito nas cartas de Paulo. Colocou a regra como se fosse mais rígida do que a dos judeus. Para a mulher usar véu, não sentar, não se misturar com o homem, para a mulher ficar calada na igreja. Está aqui de Paulo, que não andou com Jesus. Jesus falava com Maria Madalena, falava isso. É isso que eu falo. Oi, Beatriz, tudo bem? Ai, que bom que você chora com essas palavras. Então, todo essa parte aqui da Bíblia é de um cara que não andou com Jesus e que deturpou a fé, deturpou e fez a fé do cristianismo se tornar como o judaísmo novamente. Estabeleceu doutrinas e regras e leis e ficava causando divisão na igreja. E aí levou o evangelho lá para Roma e aí eles criaram a igreja católica e todas essas coisas. Mas os outros que eram de Jesus, eles deixaram para 3, 4 livros aqui, ó, pequenininho, de João, que não tinha. E aí a gente tem aqui livros de João, que tem várias páginas. Aqui a gente tem 3, 4 livros de Tiago, 2 livros de Tomé e vários outros livros aí. O Apócrifo de João é um dos livros mais lindos e mais poderosos que existem. Então esse é o conhecimento que a gente tem. Ai, que bom, amiga. Você entrou tarde aqui, ó. Já estou terminando aqui. É 1h30 aqui. Sei que você também faz bastante live. Gente, sigam a Beatriz também. Ela está fazendo bastante live aí, fazendo os vídeos dela aí, tentando crescer aí também. Então, tudo isso que eu digo para vocês, gente, é vocês buscarem comer o pão. E aí, a Santa Ceia é isso, o Espírito Santo é o vinho e o pão é a palavra, mas a verdadeira palavra é isso daqui, ouvir da boca de Jesus. Aqui Jesus fala direto, e Jesus não aparecia para eles como um homem, aparecia como uma luz. Aqui no livro de João ele fala, olha, eu vi uma luz, imediatamente, enquanto eu estava contemplando estas coisas, eu vi que os céus se abriram e toda a criação que está abaixo do céu brilhou. E o mundo foi abalado. Esse é Jesus. Jesus faz o mundo se abalar. Quando você pergunta para ele, quando você pede, vai vir uma luz e vai aparecer para você. Tive medo, e até medo você vai ter. E eis que vi na luz, tá vendo? Ele viu na luz, um jovem que estava ao meu lado. Enquanto eu olhava para ele, ele ficou como um velho. Então imagina um jovem se transformando num velho no meio da luz. E ele mudou sua semelhança novamente, tornando-se como um servo, como uma criança. Não havia uma pluralidade antes de mim, mas havia uma semelhança com múltiplas formas na luz. E as semelhanças apareciam umas nas outras, umas através das outras, e a semelhança tinha 3 formas. Então ele ficava se transformando ali, ora num jovem, ora num velho, ora numa criança. Então esse é Jesus, entendeu? Então isso você não vai ver na Bíblia. Na Bíblia vai falar, só o Jesus crucificado ali, um judeu, que eles colocaram depois como um loiro do olho azul, para colocar isso nas pessoas.
colocar esse pensamento limitante nas pessoas. Quando você limita Jesus como algo corpóreo, você nunca vai entender ele como luz. Então pense em Jesus como luz e entenda que você é luz, você é uma centelha divina de luz e vai brilhar pelo universo todo e vamos viajar aí pelo universo. Então leia o Apócrifo de João. O próximo livro que eu vou ler é o Evangelho de Filipe ainda, que falta bastante, no versículo 19. É isso, minha amiga. Agora estou indo. Tchau, gente. Uma boa noite para vocês. E hoje jantar e que minha perna tá doendo. Outro dia eu faço mais um pouquinho. Tchau, tchau, gente.